falando. Bom, vamos lá. Bom dia a todos e a todos os que nos acompanham. E é importante, nesse momento, lembrar o grande movimento que nos transforma em uma resistência constante, não só a resistência pela resistência, né, mas a resistência pela ação e pela colaboração dessa organização de ter, a cada dia que se passa nesse momento, nesse contexto tão adverso que nós estamos vivendo na pauta educacional do país, e não deixando de esclarecer que não é só na educação que nós temos esse contexto adverso, nós temos aí todas as políticas públicas do país praticamente sendo avassaladas no último período. Mas hoje, como vamos fazer esse recorte na pauta de educação, lembrar que esse contexto nosso da resistência tem passado nessa caminhada a um contexto também de ação, de organização e de estratégias concretas para que a gente possa realmente consolidar avanços, mesmo nesse período, que seja a garantia de uma educação pública gratuita, de gestão pública, laica, democrática e socialmente referenciada, que é o grande cerne dessa questão. Lembrando que eu represento, acima de tudo, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, que representa os trabalhadores do setor privado, os docentes, os funcionários e todo esse contexto. E eu inicio a minha fala exatamente fazendo essa relação em relação ao porquê da defesa de uma educação pública e de qualidade, né, e de gestão pública, acima de tudo. Nesse contexto desordenado, nós tivemos, no último período, grandes questões, e de forma bastante sintetizada, que nos colocaram em xeque na relação de como consolidar essa educação de qualidade. Tivemos uma antirreforma do ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular. Nós tivemos aí, nesse contexto, toda uma questão com a escola sem a escola com mordaça, né? A lei da mordaça, sem partido, e que, na verdade, nós sabemos exatamente que ela, como Constituição geral, era a escola com partido, porque ela, de fato, em muitos estados não foi efetivada, mas, para que ela veio, ela serviu, porque calou nossos professores, na grande maioria dos estados, dos municípios, e nas relações, principalmente, de conhecimento. Para todo educador que está em sala de aula sabe exatamente do que eu estou falando, afinal, eu também estou e consigo observar no nosso contexto e no cotidiano as relações que se estabeleceram a partir desta discussão de calar os professores dentro do seu papel fundante, que é exatamente não ser só o transmissor de conhecimento, mas o mediador, acima de tudo, e numa relação muito clara e prática de transformar o conhecimento em algo palpável e que a gente possa realmente se consolidar dentro de uma sociedade, fazendo um papel de transformação social, acima de tudo, né? Sermos seres críticos na nossa função de educar e, principalmente, de receber a troca com o educando. Então, essa é uma questão que foi latente e não menor nesse contexto, foi uma das primeiras questões a serem tratadas, foi exatamente a escola sem partido. Porque, daí por diante, tudo o que veio foi quase que um bônus para organizar essa relação que impedia, principalmente, o eco, e o eco, aquele que nos organizava e nos pautava para uma luta maior de resistência e, principalmente, aquela que era de não nos calar diante de tudo que vinha acontecendo. Daí por diante, nós tivemos cortes significativos na área da educação. Depois, os cortes se transformaram num levante dos estudantes que foram às ruas e que, nesse contexto, conseguem garantir, em dado momento, que um recurso seja retornado para as universidades, mas que sem tempo hábil para que os projetos acontecessem e que aqueles recursos fossem gastos e que, na sequência, retornam para os cofres públicos.
Isso tudo nós poderíamos dizer que dentro do contexto da relação da rede pública de ensino. Voltando um pouco para a relação do setor privado, quando nós observamos também nesse contexto um PL que trata a relação dos vouchers, nós temos que lembrar principalmente que, para além da relação dos vouchers que nós temos, que é o escoamento do dinheiro público para a iniciativa privada, não há nada que signifique ou que autorregule essa distribuição dos recursos públicos para a iniciativa privada e que transforme isso em qualidade efetivamente concreta. É necessário estar por dentro e entender que qualquer escoamento de dinheiro público para a iniciativa privada nem sempre é oferta de qualidade. Não há nada, quando se trata da educação privada, não há nada efetivamente que vá, né, ao cerne da questão para que se descubra como efetivamente esse dinheiro tem sido aplicado e investido. Então, quando a gente trata aqui também, e acredito que o Daniel vai tratar isso com bastante especificidade, a relação, por exemplo, do Fundeb, quando nós discutimos uma relação de Fundeb, de recursos públicos, nós queremos recursos públicos para a rede pública, para o investimento nas bibliotecas, na formação dos professores, para os estados e municípios, para o aluno, para o custo aluno-qualidade, que a gente consiga organizar as distorções regionais que nós temos no nosso país e que a gente consiga aplicar de forma efetiva na estrutura da nossa educação pública do país. De forma orgânica, de forma que a gente consiga fiscalizar e que, de forma realmente efetiva, a gente transforme a educação pública do país num patamar de avanço e de qualidade efetivamente. Quando nós falamos do Fundeb, nós falamos de um Fundeb que não localiza esses recursos dentro de um voucher para a rede, para o setor privado de ensino, na qual não haverá nenhum controle social nessa relação. Levando em consideração esse princípio, é necessário que a gente observe a importância da gestão pública para o recurso público. É importante também a gente, nesse movimento, observar que, para além da questão dos vouchers do setor privado, que os vouchers é o recurso público para a iniciativa privada, de forma indireta, a relação que nós necessitamos urgentemente, que é a questão da autorregulação do setor privado de ensino, e a necessidade de a gente fazer a compreensão direta de que, no país, nós temos um Plano Nacional de Educação que está inviabilizado única e exclusivamente pela Emenda Constitucional 95, que é uma afronta ao Plano Nacional de Educação, que não é um plano de governo, é um plano de Estado, feito de forma organizado e contextualizado de forma altamente democrática, através das conferências, da Conferência Nacional de Educação de 2010, que foi referendada em 2014, e através das milhões de conferências municipais e estaduais que aconteceram ao longo dos anos. Entre 2008, quando acontece a CONEB, 2010, a CONAI, e 2014, quando a gente referenda o Plano Nacional de Educação, que, mesmo com um atraso de 4 anos, não sendo ainda o Plano Nacional de Educação, aquele a qual todos os educadores e educadoras, alunos e a sociedade civil discutiram, mas era aquele Plano Nacional de Educação possível de ser cumprido naquele momento e que, de forma prática e objetiva, nos guiaria dentro de um contexto educacional, dentro de políticas educacionais, da qual a gente poderia, de forma efetiva, avançar na qualidade de educação do país. Nós tivemos, naquele momento, neste momento de 2000, do impeachment da presidenta Dilma e do golpe de 2016, uma regressão significativa nas políticas públicas educacionais, que é altamente referendado pelo governo, agora em 2019, e que, nestes últimos, sendo bem objetiva, entre o golpe e agora, nós tivemos praticamente nesse período nenhum avanço consistente na área educacional.
entre as políticas públicas que são implementadas para o país de avanço estão totalmente freadas nesse sentido. Então, é necessário agora, para além desse contexto de resistência, o contexto do entendimento do que nós temos daqui por diante, de avançar. Nós temos aí em andamento também, dentro do Conselho Nacional de Educação, que, para além do Fórum Nacional de Educação, e eu acho que esse é importante, que é um debate que a gente vai fazendo um recorte histórico do que aconteceu no último período, nós tivemos o Fórum Nacional de Educação totalmente desconstituído na sua essência, tirando as representações, praticamente, que faziam a representação do ensino superior. Nós tivemos aí o Conselho Nacional de Educação totalmente aviltado na sua essência também, na qual os representantes progressistas também são retirados do Conselho Nacional de Educação no período. O próprio Ministério da Educação sofre, né, esse ataque frontal na resistência e na sua organização, na qual nós vimos aí os conselhos que dialogavam e os fóruns que dialogavam diretamente com a sociedade civil, diretamente com as políticas públicas educacionais do país, sendo totalmente desmontados. Há um desmonte significativo na questão da educação nesse sentido, e, nesse contexto, nós temos todas essas políticas que vieram sendo consolidadas ao longo desse período. Por exemplo, uma das últimas é a questão da formação do professor, de como será feita a formação do professor daqui por diante. Dentro da lógica de uma base nacional comum curricular conteudista, né, fragmentada, elitista, se diria, de certa forma, porque nós vamos entender que no setor privado de ensino, naquelas instituições de ensino ainda preocupadas com alguma organização, porque é aquilo que eu disse no início, como na instituição de ensino privada não vai haver o controle efetivo da qualidade para o aluno, aquelas que compram vagas raramente são instituições de ensino sérias, que têm dentro do seu contexto, dentro do seu projeto político, pedagógico, a organização efetiva para que se cumpra com tudo aquilo que a educação de qualidade referenda. Nós estamos falando de instituições de ensino que não têm nenhum tipo de preocupação com o contexto político ou com o projeto político do país, com a soberania do país. Né? Nós estamos falando de dois tipos de instituições de ensino, da instituição do setor privado de ensino. É necessário que se faça essa observação. Né? Nós estamos falando que nós temos instituições de ensino privada única e exclusivamente preocupadas com lucro, que tratam a instituição de ensino privada como empresa. E nós temos 3 minutos. E, nesse sentido, é importante fazer esse recorte, que nós não temos, hoje, na rede pública, efetivamente, recursos para se aplicar nem sequer a Base Nacional Comum Curricular que eles próprios aprovaram. Nós não temos, efetivamente, como aplicar a reforma ou a antirreforma, como a gente coloca, na relação do ensino médio. É importante deixar bem claro também que houve um corte significativo nos investimentos do setor do ensino superior. Por que é um corte significativo, né, no ensino superior do país? Porque há de se discutir muito como se lucrar com o ensino superior, mas por que os olhares também se voltaram, e daí fazendo novamente o recorte para o ensino superior, para o setor privado de ensino, no ensino médio? Um dos últimos dados que eu vou passar é que nós, hoje, atualmente, já temos mais de 75% dos nossos estudantes no ensino superior privado do país, contra 80% da rede pública no ensino fundamental e no ensino médio. Onde que os vilões, como nós gostaríamos de chamar, e se estudantes estivessem aqui na mesa, falariam exatamente isso, que os tubarões da educação estariam agora com o seu radar antenado nos recursos do ensino fundamental e do ensino médio. É lá que tem recurso sendo colocado e que deve ser aplicado, que até então não foi aplicado devidamente, mas que agora há um interesse, inclusive deste governo, em aplicar, desde que haja as parcerias público-privada.
Então, é esse o contexto da educação, e eu acredito que é principalmente o contexto fundante. Continuar garantindo para o ensino superior um ensino superior de qualidade, que tenha o tripé do ensino, da pesquisa e da extensão. É isso que o país precisa garantir para os nossos estudantes. Não uma porção de incorporações e de SAs que vêm para o país e que não tem nenhum, e que aplicam os nossos alunos na Bolsa de Valores. Como se fossem cabeças de gado, vão lá, contabilizam o número maior de alunos que podem e colocam na Bolsa de Valores, sem nenhum projeto, né, que sustente e que organize e que defenda a soberania do nosso país. Não há nenhum projeto por essas instituições de ensino SA que não se preocupam com o tripé da educação, que é ensino, a pesquisa e a extensão. Isso no contexto do ensino superior. Na questão do ensino fundamental e do ensino médio, nós sabemos que os grandes recursos que são aplicados e que o maior número de alunos que nós temos hoje, que recebem dinheiro público para efetivamente transformar esse país, é no ensino fundamental. Então, há de ser, né, nesse momento, se fazer uma reflexão, aonde estão realmente os recursos e o porquê querem agora, de forma aligeirada, porque foi assim que aconteceu a Base Nacional Comum Curricular, a antirreforma do ensino médio, e as políticas que nos calaram, como daí eu citei inicialmente a Lei da Mordaça, que mesmo não efetivamente concretizada em todos os estados e municípios, mas ela serviu para o que veio, nos calou, na grande maioria, os nossos professores, e nessa referenciação toda, nós temos aí agora essa grande luta pela frente, que é garantir que todo o recurso público, de forma efetiva, seja aplicado na educação pública do nosso país, de gestão pública. Não há de se falar. Se nós queremos um Fundeb, nós queremos um Fundeb para a educação pública, um Fundeb robusto que atue de forma efetiva na reestruturação das nossas instituições de ensino públicas do país e, principalmente, fazendo uma redistribuição significativa, respeitando as regionalidades de cada estado e de cada município. Muito obrigada. Agradecemos a participação, sempre muito entusiasmada, de Atécia Ostin, representando aqui a CONTER. É muito importante, Daniel, que está aqui conosco, esse entusiasmo do educador para demonstrar